pode derrubar. Cuidado, cuidado. Cuidado que uma palavra pode derrubar. Cuidado, tome cuidado. Uma palavra te leva adiante, outra palavra faz você crescer. Uma palavra te dá uma rasteira e na vida faz você descer. Cuidado, cuidado que uma palavra pode derrubar. Cuidado, cuidado. Uma palavra transforma uma guerra, outra palavra vem manter a paz. Uma palavra te leva adiante e a outra te arrasta para trás. Cuidado, cuidado que uma palavra pode derrubar. Cuidado, tome cuidado. Meu camarada me disse um dia, às vezes procure entender. Se conselho fosse bom, eu não dava, eu tinha que vender. Cuidado, cuidado que uma palavra pode derrubar. Cuidado, tome cuidado. Meu camarada, eu não te entendo. Pra mim você não tem razão. Quando o conselho é bem dado, guardo no meu coração. Cuidado, cuidado que uma palavra pode derrubar. Cuidado, tome cuidado. Tem uma palavra que traz esperança. Essa palavra não vai ser vendida. Essa palavra te dá salvação. Está escrito no livro da vida. Cuidado, cuidado que uma palavra pode derrubar. Cuidado, tome cuidado. Cuidado que uma palavra pode derrubar. Cuidado, tome cuidado. Cuidado que uma palavra pode derrubar. Cuidado, tome cuidado. Vou contar para vocês. Vou contar para vocês. Foi aião das histórias de Calheiro. O milagre e a bênção do padre João Mendes Ribeiro. 1867, com a escravidão vigente, Calheiro é uma vila rica. Imagine vocês, 21 anos antes da abolição da escravatura, em 1867, em uma pequena comunidade rural oligárquica, onde ainda mantinha escravos nas fazendas de café, majoritariamente descendentes de italianos e portugueses, recebe o primeiro pároco. Na época, Calheiro se chamava Santo Antônio do Rio Preto. Eles recebem o primeiro vigário, e era um negro forro, um negro libertado, que era o padre João Mendes Ribeiro. E isso causou uma revolta em alguns figurões da então sociedade calheirense, fazendeiros poderosos, que não admitiam um padre negro celebrando a missa aos domingos. Eles protestavam contra a missa preta, a missa negra, e começaram a hostilizar o padre João Mendes Ribeiro. Primeiro agredindo verbalmente, insultando, depois agredindo fisicamente, a ponto dele ter atravessado o rio, porque ele morava numa fazenda de um proprietário que aceitou a sua vinda, mas ele não conseguia ter paz onde ele morava, no local da fazenda. Então ele resolveu se estabelecer no outro lado do rio, na margem capixaba.
num local denominado Pedral. Então ele passou a estabelecer essa rotina de atravessar de canoa para celebrar missas, as celebrações, e nessa perseguição, sofrendo, até que um dia alguns capatazes de um desses fazendeiros que não aceitava Padre João Mendes Ribeiro por ser negro, eles fizeram uma emboscada. Quando o padre subiu no bote para atravessar para a sua casa de Calheiros para o Pedral, eles tomaram os remos do bote e empurraram o bote em direção à Cachoeira da Fumaça. Por certo, Padre João Mendes Ribeiro estava condenado à morte. Segundo relatos da época, ele pegou uma Bíblia, começou a orar e, por um milagre ou um fenômeno inexplicável, alguma coisa aconteceu, não se sabe se foi um vento, que a canoa saiu do curso da Cachoeira da Fumaça e retornou para a margem de Calheiros, nas proximidades da Estrada Velha. E isso causou mais cinzânia ainda entre aqueles que não aceitavam o padre. E em determinado dia, o padre, continuando naquela rotina de insultos e agressões, boicotes, protestos em frente à capela, ele perdeu o controle de si e vociferou contra esses detratores, falando que eles não são filhos de Deus, que um dia eles vão ver a coisa preta. Não se tem registro oficial da data exata, mas o calvário de perseguições do padre João Mendes Ribeiro, que começou em 1867, teve a sua culminância entre 1872 e 1875. Foi quando ocorreu uma epidemia da peste negra. Não se sabe, existem duas versões contadas sobre a causa dessa epidemia ter atacado só Calheiros aqui na região e não outros vilarejos, como São José do Calçado, que era muito próximo. O fato é que no livro de João Luiz Carreiro, ele menciona que o padre teria recebido a visita de um amigo que veio da Europa, e esse amigo estava infectado, e infectou o padre e o resto da população, dizimando 70% da população de Calheiros. Foi uma verdadeira tragédia humana e social que aconteceu em Calheiros entre 1872 e 1875. Já, segundo relatos obtidos nas entrevistas que eu fiz com moradores antigos de Calheiros e pessoas que são interessadas em pesquisar essa história, conta que um desses fazendeiros que tinha em Calheiros, não se sabe se era daqueles que se manifestavam contra o padre ou se eram daqueles que não se manifestavam, ele foi ao Rio de Janeiro resolver um problema familiar e que ele teve que ir no Porto do Rio, e lá ele contraiu a peste negra e trouxe para Calheiros. O fato é que isso foi atribuído ao padre. Por isso o nome do livro é A Praga do Padre Preto. Porque anos antes ele tinha falado que esses detratores iriam ver a coisa preta. E a partir daí, tudo de negativo que acontecia em Calheiros era atribuído à praga do Padre Preto. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei, zonze em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver.
A história do Padre Preto, ela é repleta de paradoxos e até mesmo contradições, visões diferentes. Se para muitos é o padre que rogou a praga, para outros eles consideram o milagre do Padre Preto. Se para muitos Padre João Mendes Ribeiro baixou uma praga em Calheiros, que nada passou a dar certo em Calheiros, para outros muitos também, o Padre Preto, ele concedia bênçãos, tanto que o túmulo dele se tornou local de peregrinação. E o túmulo de Padre Preto, ele foi frequentado por pessoas antigas que iam agradecer graças obtidas, por conta da crença do milagre que salvou sua vida, desviando a sua canoa do curso da Cachoeira da Fumaça, na tentativa de assassiná-lo. E esse documentário, ele vai sair da praga do Padre Preto, narrada lá em 1867, para o milagre do Padre Preto. E não é só o milagre que salvou sua vida naquela ocasião. Vamos falar das transformações de Calheiros que vem ocorrendo paralelo e acompanhando os desdobramentos históricos envolvendo a memória de João Mendes Ribeiro, como chegamos agora em 2003 para narrar os fatos ocorridos naquela época, que foi o primeiro passo da conciliação definitiva entre a Igreja Católica e a memória do Padre Preto, Padre João Mendes Ribeiro. Sobre a maldição e os milagres do Padre João Mendes Ribeiro, e para fazer a abordagem sobre o desfecho final dessa história, eu recorro a uma reportagem do jornal Norte Fluminense, que inicialmente foi veiculada em 2007 e reproduzida no blog do jornal Norte Fluminense em novembro de 2014, que assim diz: maldição. De acordo com tudo, com forte tradição oral, durante os 120 anos decorridos da morte do padre João Mendes, uma maldição teria incidido sobre Calheiros, por causa da discriminação racial feita ao pároco. Clóvis Rosa, 79 anos, atualmente morador do distrito de Rosal, atesta que sempre ouviu falar que, por retaliação ao racismo sofrido, o padre teria jogado uma praga na comunidade. Padre José Paulo, em memória, menciona que antigamente ouvia as pessoas comentarem que Padre João Mendes, revoltado com a discriminação, teria dito: agora vocês vão ver a coisa ficar preta. Tempos depois,
teria ocorrido uma peste bubônica na região e só escapou quem fugia dali. Desde então, a peste teria sido associada à suposta maldição. Elma Soares Cardoso Abreu de Oliveira relata que ouviu as pessoas comentarem que Padre João Mendes teria jogado uma praga, dizendo que Calheiros não iria para frente. Conta ela que, depois disso, ocorreu uma chuva de granizo que derrubou os prédios, seguido de varíola, bexiga preta, que teria matado a maioria dos habitantes. Maria José Tiradentes, 67 anos, moradora atualmente em Bom Jesus de Itabapoana, conta que, na época, Calheiros era uma região mais desenvolvida que Bom Jesus, mas após a doença que matou quase todo mundo, a região regrediu. Santo. Maria José de Souza, também residente em Bom Jesus de Itabapoana, narra, por outro lado, que, quando jovem, testemunhou um fato extraordinário. Vi várias vezes o vulto do Padre João sobre o seu túmulo. Sebastião Alves Campos, morador do distrito, mencionou que a comunidade, no ano de 2003, tentou apaziguar a suposta maldição. Fizeram um novo túmulo para o Padre João Mendes e cercaram a área para ver se Calheiros desenvolvia. Com efeito, na placa constante do túmulo do pároco, aposta no ano de 2003, consta o seguinte escrito: Padre João Mendes Ribeiro, nomeado primeiro vigário do Arraial em 1867, interceda a Jesus pelo povo de Calheiros, janeiro de 2003. Na esteira dessa concepção, José Ronaldo Ribeiro da Silva, 38 anos, afirma que pessoas que visitam o túmulo dizem que receberam graças por intermédio do Padre João Mendes. Há pessoas devotas do Padre. Eu não vou desistir. Às vezes me bate a vontade de eu desistir. Eu não vou desistir. Guerreiro não foge da luta, guerreiro luta até o fim. Não importa se a batalha é boa ou se ela pode ser ruim. Às vezes me bate a vontade de eu desistir. Em julho de 2007, toda a sociedade bonjesuense voltou suas atenções para a história do Padre João Mendes Ribeiro, que teve início a um movimento dos moradores de Calheiros, junto com a Paróquia do Senhor Bom Jesus, em 2007. E, dentro desse contexto, eu recorro novamente à reportagem do jornal Norte Fluminense, no qual diz o seguinte: o fato é que durante todos esses 120 anos que sucederam a morte de Padre João Mendes Ribeiro, até os dias atuais, tudo o que de ruim ocorresse na comunidade era atribuído à praga do Padre Preto, conforme um texto assinado em nome da comunidade de Calheiros, solicitando a transferência dos restos mortais do padre para a Capela de Santo Antônio, como um meio de reparar a injustiça e acabar com a maldição. O pároco da paróquia Senhor Bom Jesus, Vicente Osmar Batista Coelho, encampou o desejo da comunidade e aforou um pedido de alvará judicial através do advogado Dr. Ademir Monteiro da Silva ao juiz da primeira vara da comarca, Dr. Luiz Alberto Nunes da Silva, pleiteando o referido traslado. Na petição, restou assinalado que, aspas, as pessoas daquele distrito
em sua maioria cristã, encarregada de promover a paz e a harmonia ali, tem dificuldade de lidar com esses fatos e, por conseguinte, pretende contribuir para o seu desfecho, porém, de maneira solidária e cristã. Deseja dar ao padre e aos seus restos mortais uma sepultura digna. Fecha aspas. Em sua sentença, que deferiu o pedido, o magistrado assinalou: não se enganem, tampouco fiquem surpresos, porque esse juiz também já ouviu falar sobre esses fatos. Ao encerrar, esse juiz se associa cumprimentando aos moradores de Calheiros nesse pleito que é, sem sombra de dúvidas, os resgate, a mensagem, a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a mestra da vida, a mensageira de sua fé inabalável, desembocando provavelmente no legítimo, autêntico e puro resgate da vontade de seus ancestrais que circunstancialmente não tiveram tempo de promovê-lo. Ante o exposto, acolho por sentença o pedido inaugural e, por conseguinte, autorizo a transferência dos restos mortais de várias vezes mencionado o padre João Mendes Ribeiro, do local onde se encontram, para dentro da capela de Santo Antônio, de propriedade da Igreja Católica, na Vila de Calheiros, segundo distrito de Bom Jesus de Itabapuana. Uma ideia que surgiu, que partiu de você, essa ideia, e hoje, nesse dia 15 de junho, está sendo concretizado essa ideia que partiu dentro da sua casa. O pensamento da gente é o seguinte: se os nossos antepassados, que realmente tiveram orgulho e ofenderam um homem de Deus, nada mais justo que nós, no presente hoje, pedir perdão a esse ser humano em nome dos nossos antepassados. Porque é muito triste uma pessoa que só falou em Deus, que só fez o bem e foi tão maltratada. É natural e acho que é justo em Deus nós pedir perdão a essa pessoa. O melhor momento, a melhor forma de pedir perdão é levá-lo para dentro da nossa igreja, para que nós possamos a cada dia olhar a placa dele e rezar para ele que ele perdoe os nossos antepassados. Suprir, né, uma injustiça que ele sofreu naquele período, né, do Império. Então, só agora, né, que a comunidade percebeu que é muito importante os restos mortais, né, a gente sabe que provavelmente só tem o pó, porque muitos anos, então de os seus restos ir para a igreja, né, ficar dentro da igreja. Então, é um reconhecimento, né, pelas injustiças que no passado ele viveu. Mas, para Deus, nada é impossível, para Deus nunca é tarde de a gente reconhecer nossas fragilidades, nossas misérias, nossas limitações e saber que nosso Deus é rico de misericórdia, né? E Ele nos reconhece quando seus filhos assim, voltam para a casa do Pai, e esse homem de Deus hoje merece essa homenagem desse povo caleirense, desse lugar que na verdade ele sofreu tanto, né? Mas sofreu, mas sabendo que a missão dele era de evangelizar, saber que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, que quem quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. Nosso Senhor nunca prometeu mar de rosa para quem quer ser seu discípulo, né? Por isso, se ele sofreu, hoje ele merece todas as honras, todas as graças nesse momento que o povo está reconhecendo. Eu vejo como um ato, primeiro, de gratidão e também assim de justiça. A gratidão porque era uma pessoa consagrada, pertencia à Diocese de Mariana e ficava aqui para atender os fiéis. Apesar de ter passado tantos anos, nós temos aquela gratidão pelos nossos antepassados, honrar nossos antepassados. E depois de justiça, se é que houve, na realidade, uma falta de respeito ou de justiça com o padre, nós não podemos colaborar com erro de época nenhum. Então, é mais do que justo que agora, reconhecidos e até mesmo reparando, procuremos também pedir a Deus, não é isso? Que não só perdoe os do passado, mas que nos livre de cometer uma falta, de não ter a caridade ou então o respeito com a pessoa consagrada. Essa é a minha maneira, uma visão de ter, nesse momento, essa transladação dos ossos do padre João Mendes. Antes da exumação, o padre José Paulo Vieira fez uma oração de bênção da sepultura. Deus, de cuja misericórdia, alvo dos fiéis defuntos, alvo do fiel defunto, no caso, o padre João Mendes, aqui está sepultado, vos pedimos que vos digneis abençoar e digneis mandar um anjo do céu para guardar, proteger e defender aqui esse lugar de qualquer profanação. Os senhores veem que a igreja, o último pedido da igreja é o respeito com a sepultura. Entregou
Todo lugar tem um anjo para proteger. Nós todos temos um anjo para nos guardar. Nossa família tem um anjo para proteger. O lugar tem um anjo no lugar para proteger. A igreja tem o anjo para proteger. São Miguel, não é isso? E o anjo do local pedir para que ele não deixe de ser profanado. Ninguém faltou ao respeito no local. Essa é a oração que eu vou fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos, Deus cuius miserazione, anno fidelio, requestur tumulum benedicere, eique angetum depto custodium, et cuius obras detriuntur, abomnibus absolvus indelictorum, ut per sempre con sine fide perpetuum. Per Christum Domino nostrum. Amém. A escavação teve início por volta das 10h30 da manhã do dia 15 de junho de 2007, com a participação do delegado de polícia, Dr. Renato Pérez, que agilizou os procedimentos técnicos necessários com sua equipe. Cada golpe de enxadão que atingia a terra era acompanhado com extrema atenção por todos. Após alcançar o subsolo, os 4 trabalhadores indicados para a escavação se defrontaram com cerca de 11 pedras de médio porte, o que aguçou ainda mais a curiosidade dos presentes. Após a retirada das mesmas, os golpes de enxadões foram feitos com cuidado para não danificar os restos mortais eventualmente encontrados. Momentos depois, encontrou-se o primeiro objeto que indicava ser um pequeno pedaço de alça de caixão, fato este que se deu por volta das 11 horas. Prosseguindo a escavação, encontraram-se 2 pequenos objetos que sugeriam ser adornos dos caixões. Por volta de 11h20, encontrou-se finalmente o primeiro resto mortal de Padre João Mendes, um dente em perfeito estado de conservação. Posteriormente, outro dente e, em seguida, algo semelhante a uma arcada dentária. E foi só. Os 120 anos que se passaram consumiram o resto. Era como se o tempo informasse que apenas a palavra de Padre João Mendes permanecia presente. Os restos mortais do pároco foram acondicionados em um recipiente de madeira e levados à capela de Santo Antônio, onde restou celebrada a Santa Missa antes da consumação do traslado. Esse é um fato realmente com uma repercussão histórica incomensurável. Primeiramente, ficamos sabendo recentemente dessa situação. E a partir desse conhecimento do fato, certamente muitas análises, muitas investigações para trazer a história real, todos esses procedimentos irão ocorrer. E daí nós poderemos resgatar a história. E há uma questão simbólica nisso, porque todos nós estamos desprovidos de história. As histórias de nossa cidade desconhecemos. Nós vemos, por exemplo, os nomes das ruas das cidades. Desconhecemos quem são aquelas pessoas cujos nomes foram dados às ruas. Nós desconhecemos nas nossas próprias famílias os nossos antepassados. O máximo que, em geral, nós conseguimos conceber e lembrar é alguma coisa dos nossos avós. Então, eu acho que esse momento aqui em Calheiros é fundamental, primeiramente, uma questão histórica, de procurarmos avançar, investigar as nossas raízes. E isso é fundamental na vida de todo mundo. Sem cultura, nada somos. Então, eu acho que estamos aqui para também aprender com os moradores mais antigos também dessas histórias que aconteceram. A questão da própria
cultura negra, da questão do racismo, é também um outro elemento importante de investigação, como já foi dito aqui pelos padres. O momento da própria igreja, no caso, redimir-se dos seus erros, da própria comunidade refletir também sobre essa problemática do racismo. Então, eu acho que esse, então, em síntese, é um momento que é relevante para todos os aspectos sociais. Eu caminhei pra poder chegar aqui. Eu caminhei. A história do padre João Mendes Ribeiro, ela é fabulosa e única, a mais impressionante de Bom Jesus do Tabapuã de toda a nossa existência, porque ela mergulha fundo no universo dos mistérios da fé, do inexplicável, do sobrenatural, do paranormal, o que ocorreu a partir de 1867 na antiga vila de Santo Antônio é fascinante, porque todos os desdobramentos históricos ao longo de quase 150 anos vão de encontro com a crença de que Padre João Mendes foi salvo por um milagre e que a rejeição por conta da cor da sua pele resultou num castigo para Calheiros, um castigo secular. E que a retratação 140 anos depois, primeiro com a reforma do túmulo e o reconhecimento dele como o primeiro vigário de Calheiros, e depois no traslado dos restos mortais. As transformações de Calheiros foram surpreendentes a partir de então. É importante salientar que a crença da maldição do Padre Preto não se restringiu somente na epidemia da peste bubônica, que teria ocorrido entre os anos de 1872 e 1875. Vários outros fatores ligados ao desenvolvimento econômico que ocorreram dentro de vários contextos impactaram em Calheiros, tanto que nos tempos que precederam os atos de aproximação à memória do padre entre 2003 e 2007, muitos se falavam em se retratar com o padre para ver se Calheiros se desenvolvia, se ia para frente, porque existia uma série de acontecimentos históricos que declinaram a economia de Calheiros. Por exemplo, conforme eu havia dito no início desse documentário, eram dois fatores que tornavam Calheiros a maior potência econômica da região. Era o café e o outro, a rota de entreposto do escoamento dos tropeiros, que trazia a produção de café e de minério de Minas para levar ao porto de Limeira. E o entreposto dessa rota era em Calheiros. E em 1875 foi inaugurado a Estrada de Ferro da Leopoldina. E isso acabou por fazer que retirasse a rota do escoamento da produção de Minas ao porto de Limeira por Calheiros. O entreposto de Calheiros acabou no mesmo período da epidemia. E como se fosse pouco, em 29 veio a crise do café. E a crise do café, ela se manteve por décadas. O café só voltou a se consolidar como algo, como um investimento rentável, estabilizado, com um valor forte, a partir de 2010. Até então, era oscilante, às vezes tinha bons momentos, mas a maioria das vezes era crise. E Calheiros sempre foi produtor de café.
Como disse vocês, o café só voltou a ser algo rentável a partir de 2010, 3 anos depois do traslado dos restos mortais do padre João Mendes Ribeiro. Arraial Novo, que pertence a Calheiros, é o segundo maior produtor de café e referência na implantação da técnica de manejo do microterraceamento para o cultivo de café de montanha, sendo destaque no globo rural. A Fundação Procafé, juntamente com a Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, está propondo a construção do que tecnicamente vem sendo chamado de microterraceamento. Para saber como esse trabalho é feito, nós viemos até Bom Jesus do Itabapuana, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, na propriedade da família Delis Poste. A crença de que Padre João Mendes Ribeiro jogou uma maldição em Calheiros extrapolou o âmbito sanitário com a epidemia, ou o âmbito econômico sobre as questões da Estrada de Ferro da Leopoldina e da quebra do café em 29. Ela também foi lamentada no âmbito político, como muito bem aborda João Luiz Carreiro em seu livro A Praga do Padre Preto, que Calheiros não elegia um vereador. Realmente fazia muito tempo que Calheiros não elegia um vereador. No entanto, vejo que coincidência, ou seria uma bênção pela intercessão do padre. Um ano depois do traslado dos restos mortais do Padre Preto, esse mesmo Heraldo Saludo de Rezende, que foi um dos mais engajados na luta pela preservação, e ainda é um dos mais engajados na luta da preservação da memória do Padre João Mendes Ribeiro e sua história, e que está aí de camisa azul atrás do saudoso Padre Zé Paulo e depois carregando a urna com os restos mortais de Padre João Mendes, da antiga sepultura, para a capela. E no ano seguinte ele se elege vereador na eleição de 2008. Coincidência ou bênção? Ainda no mesmo trecho dessa abordagem no livro, o autor ainda destaca, concluindo o seu comentário, que Calheiros foi berço de 2 ex-governadores do estado do Rio de Janeiro, o Roberto Silveira e Padre Silveira. Notavelmente, o Roberto Silveira é um fenômeno político, nascido em Calheiros em 11 de junho de 1923. Uma ascensão política meteórica, chegando a governador com pouco mais de 30 anos de idade e já preparado por João Goulart para ser seu sucessor na presidência da República, acompanhando viagens internacionais. Porém, em fevereiro de 61, quis o destino colocar um fim nessa história fabulosa de Roberto Silveira.
fenômeno popular e um calheirense. Talvez no âmbito da representatividade política, não é só Calheiros que perdeu Roberto Silveira. Bom Jesus Itabapoana, todo o estado do Rio de Janeiro perdeu muito. Era um valor que se afirmava. E eu vim observar, né, o quanto ele deitava raízes de solidariedade junto da população, junto dos municípios do interior. Mesmo com toda essa relevância e protagonismo de Roberto Silveira, sua memória ficou esquecida não só dos calheirenses, mas de toda Bom Jesus Itabapoana por décadas, até que nos idos de 2013 para 2014 começou um movimento calheirense de cidadãos de Calheiros engajados pelo resgate histórico, não só de Roberto Silveira, mas também com Bagé Silveira, os dois ex-governadores calheirenses, e que juntos fundaram a Associação dos Amigos do Memorial Governadores Roberto e Bagé Silveira e, em 2016, inauguraram o memorial, num momento histórico de resgate, e no qual isso também contribui para o desenvolvimento não só cultural, mas também socioeconômico, pois ali, a partir de 2014, praticamente todos os anos, temos eventos comemorativos sobre a família Silveira, não só os dois ex-governadores, mas falam das raízes desde Boanerges e de Manuel Inácio da Silveira. Portanto, hoje, Roberto Silveira e Bagé Silveira vivem em Calheiros, no memorial. Ainda no campo das coincidências ou bênçãos concedidas, vamos analisar uma história muito interessante de Calheiros, que diz respeito sobre os achados arqueológicos, os fornos coloniais de Calheiros, ou popularmente conhecido como fornos indígenas. E isso não é invenção ou achismo de alguém que viu alguma coisa no chão e desconfia. Existem estudos antigos, como o do professor Demar Dias, que participou do PRONAPA, o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, segundo consta em reportagem do Jornal Norte Fluminense, em 1968, ele objetivava fazer um levantamento do patrimônio arqueológico do Brasil, onde fez apontamentos sobre este forno existente no distrito de Calheiros, em nosso município de Bom Jesus Itabapoana. Já o texto científico intitulado Notícias Preliminares sobre o Programa Arqueológico do Norte Fluminense, de Alfredo A.C. Mendonça de Souza, do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e SCBRJ, emitiu em 82 um comunicado à comunidade científica sobre os primeiros resultados colhidos, onde apontavam 2 fornos indígenas ou fornos coloniais. Ainda na mesma reportagem do Jornal Norte Fluminense, Simone Teixeira, doutora em História e doutora em Filosofia e Letras pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, também especialista em Arqueologia pela UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, disse que, em 1998, teve acesso a este registro e fez questão de ir a Calheiros, e constatou que se tratava de um forno colonial do século XIX, de importante valor histórico. Na época, as pessoas diziam que jogavam entulhos e vidro dentro do forno, pois temiam que as crianças se machucassem brincando dentro do buraco. Segundo a doutora Simone, ao retornar a Calheiros, ela verificou, contudo, que uma parte superior foi destruída e assoreada. É possível, contudo, que a parte do subsolo deste forno esteja intacta, especialmente a câmara de combustão onde ficavam as peças. Teria de ser feito um trabalho para identificar isso, assinalou. Infelizmente, entre 2001 e 2003, provavelmente, uma máquina da prefeitura destruiu completamente o achado arqueológico
que se localizava em frente ao estádio Calheiros Futebol Clube. Hoje existe um monumento indicando o fato histórico do forno que foi destruído. Segundo a doutora Simone, é possível que no subsolo ainda exista mais vestígios desse achado, mas teria que ser feito um trabalho específico. E eis que, em 2017, 10 anos depois do traslado dos restos mortais do padre João Mendes Ribeiro, um outro sítio arqueológico é encontrado em Calheiros. Esse, por coincidência ou bênção concedida, dentro da área onde se localiza o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O representante do IPARGE, o Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico do Rio de Janeiro, já esteve registrando imagens e coletando, porque além de ter encontrado numa escavação de uma retroescavadeira que parou assim que identificaram algo diferente, além da estrutura de um forno colonial, encontraram também algumas peças, algumas ferramentas, que podem ser ferramentas indígenas, ferramentas de pedra, no entorno desse forno. Então existe a possibilidade de ter um sítio arqueológico mais amplo no entorno dessa área, que está preservada até hoje, aguardando os resultados dos estudos do IPARGE, desde 2017. E agora se reacendeu a possibilidade de Calheiros ter mais uma opção de turismo, nesse caso turismo científico, histórico e arqueológico, num local que já é sagrado para os fiéis católicos. Então, é coincidência ou bênção concedida? Histórica e arqueológica do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu convidei para vir a você vai fazer um estudo de levantamento de um forno indígena, entendeu? Supostamente indígena, que foi encontrado em Calheiros. Segundo, o primeiro foi destruído, construído uma réplica, e agora, coincidentemente, encontramos o segundo lá. E ele era em frente ao santuário da Aparecidinha lá em Calheiros. Então, Cláudio expôs, ele com muita boa vontade, apesar das dificuldades do estudo lá. Não, assim, veio e ficou encantado porque ele encontrou lá, um forno, ele vai estudar ainda para ver realmente qual é a origem dele, fazer tudo detalhado, e ele já vai fazer o registro e começar essa atividade lá. E lá também ele teve informação que lá existe um amplo sítio arqueológico. E por isso o Cláudio resolveu ficar conosco aqui até amanhã, para que possamos estar investigando isso. É isso, Cláudio? Então o Cláudio está aqui e aproveitou a oportunidade para estar com vocês, aí, que é uma palestra sobre patrimônio, de arqueologia. E por último, a boa notícia que eu vou dar complementando aqui, como o doutor Alvo anunciou, é de que hoje, por exemplo, a gente veio aqui para fazer um reconhecimento de um sítio. Na realidade, de um sítio já virou mais do mundo, porque o material que ele, o senhor Miguel, e outras pessoas acabaram localizando, vem contar do passado de Bom Jesus. Então, a ocupação começou em 1840, em 1876, houve a coisa da cidade, também sabia que os índios políticos passaram por aqui, mas não tinha nenhum dado. E hoje, ele me levou no distrito de Calheiros, e a gente encontrou encontramos também material indígena, tão bonito como esses que vocês vão ver, e que vem mostrar o passado da região que vocês. Faz seguir adiante. Amigo, nem ouro nem prata, também não é diamante. Amigo é um anjo de Deus
faz seguir adiante. Presente em minha caminhada é o meu porto seguro, ele que me dê a mão e acende a luz quando escuro. Amigo não é ouro nem prata, também não é diamante. Amigo é um anjo de Deus que nos faz seguir adiante. Não tenho muitos amigos, também não faço questão. Continuamos a análise, e dessa vez agora com a mais impressionante de todas as transformações que Calheiros vem vivenciando nos últimos anos. E esse então impacta diretamente no desenvolvimento socioeconômico e cultural de Calheiros. Eu estou falando a peregrinação de Nossa Senhora de Aparecida, que começou em 1994, com um evento basicamente local em Calheiros, com poucas pessoas de Bom Jesus que participavam, conforme nessas imagens. E na última década, o evento ganhou uma adesão absurda e passou a ter uma grande peregrinação já na véspera, na noite do dia 11, onde as pessoas saem da Praça Governador Portela, caminham madrugada dentro até Calheiros, mais de 20 quilômetros. Sendo que eu tenho relatos de pessoas que saem da Serrinha, a 70 quilômetros de Calheiros. E o evento, se não é o maior, é um dos maiores eventos católicos de todo o estado do Rio de Janeiro. Prosperidade para o nosso Brasil. Salvai a nossa pátria. Senhora Aparecida, o Brasil vos ama. O Brasil em vós confia. Senhora Aparecida, o Brasil tudo espera de vós. Senhora Aparecida, o Brasil vos aclama. Salve, Rainha, Nossa Senhora e nossa protetora. Por óbvio que essa impactante transformação resultou em novos estabelecimentos comerciais relacionados ao turismo em Calheiros. A peregrinação de Aparecida, com seu exorbitante crescimento da última década, provocou a abertura de um restaurante e de 2 pousadas já em funcionamento, sendo que uma delas, a pousada Boa Vista, de alto padrão, primeiro empreendimento de alto padrão de Bom Jesus de Itabapoana. Então eu pergunto novamente, é coincidência ou bênção concedida?
Concluindo a abordagem sobre as coincidências ou as bênçãos concedidas depois do traslado dos restos mortais do padre João Mendes Ribeiro, menciono aqui talvez a principal transformação de todas essas que eu acabei de demonstrar, que é a transformação de postura e de mentalidade do povo de Calheiros. Eles se transformaram em um povo capaz de colocar a mão na massa e concretizar sonhos, como na criação da Associação dos Amigos do Memorial Governadores Roberto e Bagé Silveira e na própria inauguração do memorial. Assim como na sua capacidade de lutar na defesa de seus patrimônios e sua história, como podemos ver a batalha épica que os calheirenses travaram contra os interesses comerciais de se plantar uma nova PCH, justamente na Cachoeira da Fumaça, uma luta que começou em dezembro de 2013. E hoje temos a sociedade mobilizada, não só calheirense, mas de toda Bom Jesus Itabapoana e de outras cidades do Vale do Itabapoana. Inclusive, um passo importantíssimo foi dado no mês de agosto de 2020, com a aprovação do projeto de lei, sob a iniciativa do secretário José Geraldo de Moraes, tornando a Cachoeira da Fumaça patrimônio histórico, turístico, cultural, natural. E, justamente, o argumento, a justificativa para esse tombamento na história do padre João Mendes Ribeiro. A perseverança e a resistência do povo calheirense na defesa da Cachoeira da Fumaça não foi em vão. Como já disse, o Poder Executivo decretou a cachoeira como patrimônio histórico, cultural, natural e turístico do município. E a partir de 2017, a recompensa não poderia ser mais simbólica, mais emblemática, que foi a chegada de um investidor com um projeto de um grande empreendimento turístico na antiga Fazenda Itaguaçu, hoje Fazenda Rio Life, um complexo turístico de múltiplas atividades que não vai desenvolver só a economia de Calheiros, mas sim de Bom Jesus de Itabapoana por inteiro e toda a região. E isso representa uma vitória do povo calheirense muito por conta da filosofia de trabalho desse empreendimento, que está priorizando o recrutamento de candidatos às vagas de empregos no empreendimento em Calheiros. Jovens, adultos de Calheiros vivendo o sonho de conseguir um emprego digno perto da residência, perto de suas famílias, sem precisar sair para longe. Aí eu novamente pergunto, é coincidência ou bênção concedida? As iniciativas de retratação e reparação histórica à memória do padre João Mendes Ribeiro não ficou somente em 2007,
no ato religioso, na iniciativa cristã do traslado dos restos mortais de sua antiga sepultura para o interior da capela de Santo Antônio. Também temos iniciativas culturais, simbólicas e históricas pela memória do padre João Mendes Ribeiro, como a instalação e inauguração em 2018 da Praça Três Irmãos, que apesar de homenagear os irmãos Roberto Bagé e Zequinha Silveira, o principal monumento da praça e o local da praça se relaciona com o padre João Mendes Ribeiro. Um monumento esculpido em mármore pelo artista carioca radicado em Cachoeiro de Itapemirim, Martim Galtieri, e o local da praça é exatamente onde era o antigo túmulo do padre João Mendes Ribeiro e quase que em frente ao Pedral, no outro lado do rio. Então, a preservação histórica da memória cultural do Padre Preto de Calheiros também vive, assim como em 2018 na inauguração, em 2019 na visitação e na narrativa dos fatos, na ocasião do encontro da Silverada em Calheiros. Ser negro, ser o padre a ministrar a palavra na capela de Santo Antônio. Ainda vigia o regime escravocrata. E alguns não aceitavam de maneira alguma. São Padre João Mendes, se vendo intimidado, passou a morar aqui ao outro lado do rio Itabapoana. Aqui nós estamos no estado do Rio. Aquela colina lá, aquele monte, já é Espírito Santo, São José do Calçado. Ele passou a morar do outro lado do rio. Se chama Pedral, atrás daquele monte. E ele pegava a canoa dele, vinha, atravessava para ir até a capela de Santo Antônio fazer as celebrações. Certo dia, como o Gino já relatou lá, esses que não o aceitavam, por aqui, logo descendo aqui no rio ali, ele estava chegando na canoa, abordaram ele, tomaram os remos e direcionaram ele para o meio do rio novamente para que ele viesse a sucumbir na Cachoeira da Fumaça, que não fica nem a 500 metros aqui. Porém, em um momento que é considerado milagroso, repentinamente surgiu um vento forte e trouxe a canoa, tirou a canoa da correnteza e trouxe-a de volta à margem do rio. E o padre João Mendes saiu tranquilamente, que antes ele não se perturbou quando foi empurrado para o meio do rio, pegou o seu livro, começou a fazer as suas orações. Como se fosse pouco, toda a riqueza histórica até aqui narrada, toda a substância envolvendo os mistérios da fé, as coincidências ou bênçãos concedidas, a história do padre João Mendes Ribeiro, hoje, em 2020, ela ainda nos serve como uma lição, um aprendizado, para refletirmos muito sobre o racismo estrutural, que é a pior forma de racismo, pois o racismo estrutural ele não tem culpados para ser punidos. Ele já está enraizado nos alicerces das famílias brasileiras há gerações. E é o racismo que você pratica sem você perceber que está praticando um ato racista. E a história do padre João Mendes Ribeiro ela está repleta de aspectos do racismo estrutural, como, por exemplo, a Igreja Católica jamais ter se interessado em estudar, investigar esse milagre, mesmo tendo a oportunidade de ter entrevistado testemunhas oculares desse fato. Até no início do século XX, haviam testemunhas oculares dos fatos que ocorreram a partir de 1867. O racismo estrutural, por exemplo, permitiu que um padre ficasse enterrado a ermo, no local a ermo,
que, diga de passagem, inicialmente, aonde ele foi enterrado, era um cemitério, ele não foi enterrado no meio do pasto, como se cogita, mas esse antigo cemitério, ele foi desativado ainda no século XIX e transferido para o local do atual cemitério de Calheiros. E o túmulo do padre ficou lá, não foi transferido. Isso aí é uma evidência clara do racismo estrutural. E a Igreja Católica levou aproximadamente 120 anos da morte do padre até o seu traslado. Levou 136 anos para reconhecê-lo que ele era o primeiro vigário de Calheiros. Até a própria população de Calheiros precisa de refletir que o racismo estrutural, ele acometeu os próprios calherienses que tiveram a iniciativa da reparação histórica até alguns anos antes dessa reparação histórica. Não foram só os antepassados que praticaram um ato racista direto e explícito contra o padre que são os culpados. Todos os antepassados que sabiam da história e não tiveram a iniciativa que foi feita em 2003 e 2007 também tem a parcela da culpa, mesmo sem ter percebido essa culpa, porque isso é fruto do racismo estrutural. Essa história devia ser contada nas escolas de Bom Jesus de Itabapuana.